Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, hoje finalizando a prova que iniciamos na aula passada, a prova do Superior Tribunal de Justiça 2015, uma prova recente. Fizemos as questões referentes ao primeiro texto, as 9 primeiras questões. Vamos fazer as questões referentes ao segundo texto. No entanto, não vamos fazer, como eu indiquei na aula passada, não vamos fazer as questões de correspondência oficial. Para essas questões, nós vamos ter um momento bem específico para trabalharmos com correspondência oficial novamente, tá? Lá quando chegarmos próximos a data do concurso do INSS. Denise, ela passou para mim até uma questão de correspondência oficial. Entramos com recurso, não é? O Átila disse que... Foi Átila, meu Deus, foi Bahia Gás que a Átila fez, não foi? Ele entrou com recurso com a mesma questão e com o mesmo apoio que você apresentou acerca do manual de redação oficial da Presidência da República, que aquele enunciado está meio perdidinho, a gente fica sem saber o que ele quer, não é? Mas vamos aqui voltar à nossa análise de questões, fazendo o que nós sempre fazemos para as questões de interpretação de texto. Para a interpretação de texto, o que nós precisamos obrigatoriamente ter em mente? Que todo e qualquer texto tem assunto, todo e qualquer texto tem tema, todo texto tem ilustração. Nem todo texto, no entanto, tem aquilo que nós chamamos de tese. E a tese é justamente a opinião, aquele elemento do qual você sai da leitura do texto concordando ou discordando, ok? Mas assunto, tema e ilustração tem em qualquer texto. O que é o assunto? É o global. É a palavra que mais vai se repetir ao longo do texto. E vocês não se preocupem, é muito visual. A gente já vai fazer a leitura do texto procurando a palavra, procurando o termo que mais se repete na construção daquele texto. O que é o tema? É o afunilamento. O que sobre o assunto? Tem um comercial, ainda não consegui me atentar a qual é a empresa do comercial, mas ele fala sobre a beleza, que não existe uma beleza e não existe uma beleza perfeita, existem belezas e belezas imperfeitas. Vocês já viram esse comercial? Achei lindíssimo o comercial, é tão bonito que eu nem consigo lembrar qual é a empresa. É da Natura? Muito lindo o comercial, que trata justamente da diversidade feminina. E a palavra que ele mais repete durante o comercial é beleza. Mas não é uma qualquer coisa sobre beleza. É a diversidade da beleza, é a imperfeição na beleza. Poderia escrever sobre a beleza da antiguidade, sobre a beleza na Renascença, sobre a beleza na década de 80, que era meio estranha, meio extravagante, não é? A beleza na década de 80, sobre a beleza no início dos anos 2000, que é uma beleza mais anoréxica, e sobre o princípio de beleza que hoje nós temos, que trata justamente, que está tentando tratar justamente de uma beleza com mais diversidade, sem perseguir tanto a perfeição. O que ideologicamente eles vendem, mas não é o que de fato é consumido, né? Mas enfim, a palavra beleza é o geral e o tema é o afunilamento, a ilustração durante o comercial. E reparem esse comercial, porque eu acho que é um comercial bem interessante mesmo, digno de prêmio. Ao longo do comercial, ele vai apresentando belezas diferentes para comprovar justamente que o belo está no imperfeito, está na diferença, está na pluralidade, na multiplicidade do que é belo. Então você tem aqui uma ilustração. Como o comercial, todo comercial tem uma determinada tipologia. Lembram o que é tipologia? Como a gente tem pessoas novas, a Aline é uma pessoa nova na sala, então repito tudo para que vocês retenham melhor e para que a Aline não se sinta perdida. Bom, toda aula a gente faz isso justamente, sabe, Aline? Para fortalecermos essa noção, para fortalecermos justamente a técnica de interpretação. A tipologia textual, e alguém já sussurrou aí, trata da linguagem.
qual é a linguagem que está sendo apresentada? É uma linguagem narrativa? É uma linguagem meramente expositiva? É uma linguagem argumentativa? É uma linguagem injuntiva? Eu sempre friso a questão do injuntivo, porque é um termo que eles costumam cobrar e a gente costuma se perder. O que é injuntivo? Um texto de instrução, é um texto de orientação, como a receita de bolo, a posologia da bula de remédio. Esses são textos injuntivos, tá? E aí você encontra um texto argumentativo, que pode ter uma linguagem dissertativa, ou seja, uma linguagem mais formal. Ou pode ser um texto argumentativo um pouco mais informal, ligado ali a um processo narrativo, a um processo descritivo literário. E todo comercial, a intenção de todo comercial qual é, gente? Vender. Então, a intenção de todo comercial, por mais bonito que ele seja, por mais ideológico que ele pareça ser, a intenção dele é te convencer, ou seja, apresentar uma opinião, e que você saia dessa opinião, dessa leitura do comercial, comprando a opinião, ou seja, com a sensação de eu concordo com isso. Eu concordo tanto com o que o comercial apresenta que eu não lembro que é a natura, eu só lembro do ideológico do comercial. Aí você tem a função de linguagem, não é? Como os conteúdos em língua portuguesa acabam se relacionando. Para entender bem o processo de interpretação de texto, é bacana você entender também a função da linguagem de determinado texto. Nós temos textos com função apelativa, textos com função emotiva, textos com função fática, metalinguística, como não é o tópico agora, e cai pouco concurso, o SESC cobra menos, as outras bancas cobram menos, a gente não vai adentrar tanto no conteúdo, mas é bacana quando você quer aprender português e entrar realmente nesse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que auxilia, tá? Quando nós fazemos a leitura de um texto, a gente tem que procurar isso aqui. E nós temos que identificar qual é a linguagem que o texto está nos oferecendo e qual é o gênero. E o que é o gênero? Qual é a diferença entre gênero e tipologia? O gênero é a estrutura. Porque uma receita tem a sua estrutura própria, um comercial tem uma estrutura própria, que se diferencia da estrutura, por exemplo, de um filme, apesar de serem projetos narrativos, se diferencia da proposta de um teatro, apesar de ser um projeto narrativo também. Então você tem estruturas diferentes e cada estrutura é para contemplar uma determinada necessidade social. Então, quando nós marcamos isso aqui e juntamos, reunimos esses conhecimentos, a parte estrutural de um parágrafo ou de um texto inteiro, visando que parágrafo e texto ele tem início, meio e fim, uma introdução que tem como meta expor o assunto e delimitar o tema. Um desenvolvimento que tem como objetivo identificar uma ilustração. Essa ilustração é um texto argumentativo, ou seja, aquele que tem tese. Essa ilustração é chamada de argumento. Em um texto expositivo, nós não podemos chamar um dado, um fato, uma citação de argumento, porque o argumento é para texto argumentativo, ou seja, para texto que tem opinião. Deu para entender direitinho? Bacana. Então você, quando tem esse reconhecimento de que na introdução ao assunto tema, no desenvolvimento há uma ilustração e na conclusão você retoma o tema para fechar com um posicionamento, se o texto for um texto argumentativo, fica simples entender os enunciados. Porque os enunciados, eles vão cobrar de nós o quê? Qual é o assunto, qual é o tema? Eles vão cobrar de nós quais são as ilustrações, eles vão cobrar de nós qual é o posicionamento do autor. E num processo de reescritura, toda questão de interpretação é uma questão de copiar-colar. Eu também apresentei para vocês, e apresentarei sempre para vocês, que
Na técnica de interpretação de texto, nós precisamos analisar, observar justamente algumas classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais relevantes? O verbo, depois do verbo, a conjunção. Inclusive, Aline, a aula que eu dei na semana passada, ela foi gravada, vai para o portal a partir da semana que vem. Eu acho que a partir do dia 21 já vai estar disponível para todos vocês. Um trechinho dela eu já editei e vou divulgar no Facebook, inclusive no canal do YouTube. E tem uma questão lá, que a gente só resolve a questão por causa da conjunção. Ao compreender a conjunção, a gente resolve a questão. Então, a conjunção é uma classe gramatical fundamental no que diz respeito a uma questão de interpretação de texto. A outra classe gramatical é o advérbio, porque o advérbio ele tem como função modificar toda a informação para agregar um valor circunstancial de tempo, de modo, de causa, de consequência. Ele realça, mas não é meramente realçar, ele modifica muitas vezes. Normalmente ele modifica, porque se eu digo você vai fazer sim a tarefa e você não vai fazer a tarefa, esse sim e esse não modificou completamente a minha intenção de fala. Então, um advérbio às vezes é modificado, muda de lugar e você muda o relacionamento que ele tem na construção. Então, observar se todos os elementos estão realmente corroborando para o intuito original do quesito, tá? E a última classe gramatical, mas não menos importante, é justamente o artigo. Coitado dele, ninguém estuda artigo, mas o artigo é super importante para ser analisado. A ausência de um artigo significa a indefinição de um substantivo. E, se eu não me engano, na aula passada nós também tivemos uma questão cuja resposta estava justamente na presença ou na ausência de um artigo, não foi? Se eu não me engano, na primeira parte desta prova, houve uma questão que nós trabalhamos justamente neste foco. Vamos, portanto, fazer a leitura. Segundo texto, né, da prova do Supremo Tribunal de Justiça, nós temos o seguinte: a história da responsabilidade civil entrelaça-se com a história da sanção. O homem primitivo atribuía, e algumas tribos indígenas ainda o fazem, a fenômenos da natureza caráter punitivo, combinado por espíritos ou deuses. Nas relações entre os homens, a ofensa correspondia à vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta desfizesse a ofensa praticada. No período pré-romano da história ocidental, a sanção tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da divindade ofendida pela conduta do ofensor. Desse período surgiu a chamada Lei do Talião, do latim lex talionis. Lex significando lei e talionis tal qual ou igual. É de onde se extraiu a máxima olho por olho, dente por dente, encontrada inclusive na Bíblia. Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido de ato da mesma espécie da que o ofensor praticou contra ele, a lex talionis em verdade representou grande avanço, pois da vingança privada passou-se a algo que se pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o tipo de pena ou a sanção deixou de ser uma surpresa para seu destinatário e não mais correspondia a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse. Ao contrário, a punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano causado. Obviamente, isso quer dizer que, se o dano fosse físico, a retaliação também o seria. Por outro lado, fosse a ofensa apenas moral, não poderia ser de outra natureza o ato ofendido contra o originário ofensor. O CESP tem uma característica muito peculiar.
ele trabalha com alguns textos temáticos, assim, quando é o Superior Tribunal de Justiça, não é? Então, são textos sobre justiça, são textos que envolvem o leitor que está estudando para aquele determinado concurso. Esse texto, vocês saem da sensação, e é uma coisa que eu busco muito trabalhar com vocês, é essa sensação do final da leitura. Vocês saem da sensação dessa leitura dizendo eu concordo com isso, ou dizendo assim, nossa, foi legal saber, ou não me agregou em nada. Você concorda com o que exatamente? Eu vou perguntar para o geral. Quem acha que concorda com o texto e quem acha que o texto está apenas informando? Quem acha que ele está só informando, levanta a mão. Quem acha que ele está tentando te convencer de algo, levanta a mão. Aí, quem levantou a mão para a ideia do convencimento, tem que me dizer qual é a parte do texto, qual é a frase do texto que mostra explicitamente um posicionamento do autor acerca de determinada ideia. Obviamente. Mas e dizer que, obviamente, isso quer dizer... Peraí que eu sei onde... Que se o dano fosse físico, a retaliação também seria. É uma opinião dele, é uma constatação do que acontecia? É uma constatação. Então, não é opinião, é uma ilustração. Então, depois que você termina de fazer a leitura, você tem que saber exatamente qual é o elemento com o qual você concorda ou com o qual você discorda. Porque se você não encontrar a frase com a qual você está concordando ou discordando, significa dizer que o texto não é um texto argumentativo, é um texto expositivo. Agora, é um texto expositivo extremamente filosófico, que nos faz refletir, mas ele está, vamos pensar naquele encadeamento dos elementos. Qual é aqui a palavra que mais se repete? Sem voltar para ver o texto, para olhar o texto, qual é a palavra que mais se repete? Sanção. É a sanção. E aí você tem, no entorno dessa ideia da sanção, nós temos aqui 3 parágrafos. Reparem só, reparem só. Ele já está confirmando o que já existia. Por isso que ele botou, obviamente... Mas veja só, quando nós vimos uma referência histórica, obviamente, no momento em que as pessoas temiam os deuses, era porque elas acreditavam na existência dos deuses. É uma opinião minha? Não. Eu só acho que é óbvio que se a pessoa tem medo, porque ela acredita que existe, mas essa não é a opinião minha. Então o termo ele não está situado de maneira equivocada, não é isso. Então vamos fazer um mapeamento para você ver. Sim. É porque eu vou pegar de novo esse exemplo que eu dei. Obviamente, se as pessoas temiam os deuses, é porque elas acreditavam que eles existiam. Por outro lado, havia pessoas que não temiam os deuses, não temiam porque desconfiavam de sua existência. Não criam naquele processo. Então, você não tem esse, por outro lado, é uma mera construção. Mas talvez, sabe, Michel, seja o que colocaram na nossa cabeça, na produção de texto, de ser contra e a favor. Então, são duas terminologias que ensinaram pra gente. Quando você é contra, obviamente. Aí quando você é a favor, obviamente. Quando você é contra, por outro lado. Não é isso. Você pode fazer mera constatação utilizando essa nomenclatura. O que a gente tem que perceber, analisar sobretudo, é como esse texto é construído, como esse texto está sendo estruturado. A gente já percebeu, nós já analisamos que a palavra sanção é a palavra que mais se repete. E aí nós temos, apesar de haver 3 parágrafos, nós temos 2 momentos, passado e presente. Então ele está tratando da evolução da ideia de sanção dos tempos passados até o momento atual. Por que ele organizou em 3 parágrafos? Porque no primeiro ele está falando sobre um processo mais primitivo, apesar de fazer um paralelo com tribos indígenas ainda hoje. Depois, no segundo, ele fala sobre o período pré-romano. E depois, no terceiro, ele trabalha com o
atual, com a ideia de evolução. Então, qual é o tema desse texto? A evolução da ideia de sanção. Como é que ele ilustra? Fala sobre sanção num período primitivo, fala sobre sanção no período pré-romano e fala sobre sanção hoje. Mas ele está apresentando aí alguma opinião sobre sanção? Ele, por exemplo, não termina o texto dizendo a ideia de sanção tem que ser totalmente modificada porque a sociedade mudou. Se ele apresentasse isso, aí sim você teria um posicionamento. Mas, por enquanto, não é um posicionamento. Esse texto ele pode ser chamado de texto dissertativo, porque ele é formal, ele é cheio de elementos contextualizados, ele é um texto denotativo, no sentido de ser um texto que apresenta uma linguagem mais dicionarizada, sem figurações. Mas esse texto pode ser chamado de texto dissertativo argumentativo? Não, ele é dissertativo expositivo. E às vezes, gente, para o pessoal que costuma fazer concurso também com produção de texto, às vezes sabe o que é que nós fazemos? Fazemos um texto lindo assim para uma proposta que é dissertativa argumentativa. Aí seu texto, você tem um orgulho do seu texto, e diz assim, broquei. Aí na hora da nota faz um bico desse tamanho e diz que vai entrar com recurso. Não pode. Você fugiu da proposta de tipologia textual que ele está requisitando, por mais bonito que seja o seu texto. Deu para entender direitinho? Super rápida a leitura e a percepção de quais são os elementos que constituem esse texto, tá? Repita. Tem muito, mas todo texto tem. Todo texto tem assunto, tema e ilustração. O que você tem que procurar para diferenciar o texto é justamente a tese, para identificá-lo como um texto apenas expositivo ou um texto argumentativo, tá? Aí a primeira questão, que é a questão 10, a primeira questão desse texto, lembrando novamente que a primeira parte dessa aula, ela já foi gravada e estará disponível para vocês em breve. A depender do momento que as pessoas estejam assistindo a este vídeo, já está disponível, né? Na 10ª questão, nós temos a diferença entre a vingança privada e a justiça privada, é que, nesta, a punição ao ofensor é proporcional ao dano por ele causado. E aí você tem que analisar a estrutura do enunciado, porque ele trabalha aqui com um termo anafórico. Fiz de propósito, tá? Apresentei a terminologia anafórico porque é uma terminologia que de vez em quando os concursos apresentam. O que é um termo anafórico? Anafórico é aquele termo que resgata uma palavra. Se é resgate, a palavra foi anteriormente citada. Nós temos aí um termo anafórico, cuja classificação gramatical é de pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, quando ele está se referindo a dois elementos, quando a informação seguinte vai se referir a apenas um dos dois elementos que já foram citados, eu tenho que identificar se o uso é esse ou aquele. Eu tenho dois tipos de vingança, dois tipos de processo: a vingança privada e a justiça privada. A informação seguinte trata de qual deles? Da justiça privada, porque quando eu utilizo esta, é um termo anafórico que resgata o mais próximo. Se fosse a vingança privada, deveria ser o aquela ou o essa. A FGV chamaria de essa ou de aquela. CESP pode ser para a FGV. CESP normalmente chama de aquela, porque ele coloca a contraposição entre dois elementos.
Não, depende se tem acento grave ou não tem, aí você tem regra de acento grave, né, de crase. Aí reparem só, você, às vezes ele modifica só isso aqui e a estrutura está errada. Como eu já vi em algumas questões. Então, nós temos que identificar exatamente se lá na questão ele está dando essa informação de que a justiça privada se diferencia da vingança privada porque a punição ao ofensor é proporcional ao dano por ele causado. E aqui no final, que é quando ele introduz a ideia da justiça privada, lembram no terceiro parágrafo que ele introduz isso? Ele diz o seguinte, na linha 20... Vou ler um pouquinho antes. Em verdade, representou grande avanço, pois da vingança privada passou-se a algo que se pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o tipo de pena ou a sanção deixou de ser surpresa para o seu destinatário e não mais correspondia a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse. Ao contrário, a punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano causado. Exatamente, a punição ao ofensor é proporcional ao dano por ele causado, ao ofendido. Então nós temos aí, é uma reescrita, é você encontrar o que está aqui, lá. Agora, se ele mudasse isso aqui, olha de posição, se ele dissesse a diferença entre a justiça privada e a vingança privada é que nesta a punição ao ofensor é proporcional. Se ele mudasse a posição, nós teríamos meio mundo errando a questão. E teríamos meio mundo errando a questão porque meio mundo não entenderia que o esta estaria se relacionando com essa troca com vingança privada. E a pensar no todo, tem ali uma misturinha, tem tudo que tem lá no texto, então... E não é... Exatamente. Mas se fosse só trocar... Na hora que nós fazemos a leitura, essa leitura... quando a gente faz a prova, a gente está nervoso. A gente não enxerga determinadas... Questão de ortografia é questão quase certa para você errar. Porque parece que algo te cega e você não consegue perceber que arrasou, está com Z. Na 11ª questão... para certos povos, os deuses ou os espíritos impunham castigos por meio de fenômenos da natureza aos homens que atentassem contra as leis da natureza. Isso é verdadeiro ou falso? Por que falso? Porque, como eu falei para vocês, é uma questão de reescritura. Se você grifa os elementos, vê se os elementos estão lá no texto. Se um elemento não estiver no texto, você não vai... marcar. No texto, ele apresenta em algum momento leis da natureza? Nas relações de uma ofensa com a vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta desfizesse a ofensa praticada. Não necessariamente uma ofensa praticada contra as leis da natureza. Então, se não há esse termo, você nem precisa entender o enunciado. É massa fazer questão de interpretação da FCC. Porque, gente, eles levam tão a sério a técnica que você, às vezes, não precisa nem entender as alternativas. Você sublinha uma palavra que não tem no texto e já diz assim, essa não pode, nem lê tudo. De tanto que eles aplicam a técnica, tá? 13ª questão, nós temos... 13ª nada, 12ª. Eu pulei, foi? Oh, eu pulei, vou escrever. Pois é, porque a gente não estuda técnica de interpretação. A gente não acha que existe uma técnica de interpretação. Mas imagina se vocês fizerem toda semana uma prova para interpretação de texto. Vocês fazem de olho fechado. Eu vou ter que escrever a 12ª porque eu acabei, na pressa, não copiando. Vamos aqui à 12ª questão que diz a menção à Bíblia. E ele faz, né, isso.
No final do segundo parágrafo, graças a Deus ele ainda pontuou, onde foi? Reforça. A palavra reforçar é muito importante. Aqui nessa afirmação, tá? Reforça a defesa da lei do talião. Vamos aqui ler, não é? Para ver se tem esse reforço da lei do talião. Nesse período surgiu a chamada Lei do Talião, do latim lex talionis, lex significando lei, e talionis tal qual ou igual. É de onde se extraiu a máxima olho por olho, dente por dente, encontrada inclusive na Bíblia. Ele está dizendo que a Bíblia reforça a lei do talião? Ele está dizendo aqui no texto que a Bíblia reforça a lei do talião? Ele está dizendo apenas aqui no texto que a Bíblia, que você consegue encontrar inclusive na Bíblia, uma menção a algo ligado à lei do talião, mas não que reforça a lei do talião. Olha como esse verbo é super importante para a gente identificar que esta questão está errada. Aí continuemos, a qual se encontra implicitamente no texto. A lei do talião está implícita no texto, gente? Está implícito no texto? Está explícito no texto? Então você tem dois erros aqui neste enunciado, que é justamente o reforça e o implícito. Aí a gente tem que analisar esse a qual aqui, ó. Espera aí, ó. Esse a qual é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, olha aqui, olha aqui. Sendo um pronome relativo, ele tem dois braços. O primeiro é para substituir uma palavra anteriormente citada. O segundo é para se ligar sintaticamente ao elemento da sequência. Eu tenho essa vírgula aqui. E eu tenho essa vírgula aqui. Se, por um acaso, entendi o que você quer falar, entendi. É ambíguo mesmo. É ambíguo. Por quê? É ambíguo porque tanto a lei do talião quanto a defesa são termos femininos. Então, como são termos femininos, estão ligados aqui, ó, é a defesa da lei. Esse a qual pode resgatar tanto defesa quanto a lei do talião. Mas a fundamentação religiosa não está realmente atrelada à questão da Bíblia. O que faz a questão estar inadequada é esse reforça aqui a defesa da lei do talião. Não, a menção não está reforçando a defesa. Ele só está dizendo que, inclusive, há uma ideia relacionada, mas não é uma defesa da lei do talião. Ele não está reforçando a defesa da lei do talião. Agora, a Bárbara, ela está adequadíssima quando ela aponta essa possibilidade de resgate do termo defesa. A defesa se encontra implícita no texto. Pode ser a lei do talião se encontra implícita no texto, ou a defesa da lei do talião se encontra implícita no texto. E se houver uma defesa, nós identificamos que o texto é o quê? Que não é um texto argumentativo. Se ele diz que está reforçando a defesa, é porque no texto ele defende a lei do talião, mesmo que seja implicitamente. E a gente tem isso? Não. Então, em qualquer vertente que nós sigamos para a análise do enunciado, nós identificamos o quê? Que o enunciado ele não pode ser
verdadeiro. Mas tem mais pertinência esse pronome relativo resgatar a defesa do que resgatar a lei do talião. Você está certíssima. Pode ir? Ou peraí? Falsa, portanto, esta 12ª questão. 13ª questão, vocês marcaram verdadeiro ou falso? Quem colocou falso, levanta a mão. Quem colocou verdadeiro, levanta a mão. No mundo atual, então ele vai tratar de qual parágrafo? O último parágrafo. A ideia de justiça privada prevalece nos países democráticos. Gente, por mais que você ache que é verdade, não tem escrito no texto. E se não estiver no texto, é uma questão de quê? Interpretação, que eu sempre falo. É uma questão de reescrita. Se não está no texto, você nem faz suposições. Aí tem gente que diz assim, mas eu concordo com isso. Questão objetiva, você morreu. Fica só o texto. Aí acabam, nesse momento, as questões ligadas à interpretação e caminhamos para as questões de gramática. Enfim, 14ª questão. Aí nesse eu coloquei já o fragmento, porque como é a parte de gramática, para a gente não ficar voltando o tempo todo para o texto, né? Na linha 12, a vírgula que se segue ao vocábulo taliones representa a elipse da forma verbal significando. Aí você vê um termo super legal. A elipse. Pior do que a elipse é zeugma. Você diz assim, que isso? Olha. A vírgula que se segue representa a elipse. O que é elipse, gente? Alguém sabe? É um termo que foi suprimido, tá? Não. Você está falando entendi. A identificação, você tem vi, você chegar, a ideia de não ter o eu, vi. Bom, na linha 12, nesse período surgiu a chamada lei do talião, do latim lexis talionis, lexis significando lei e talionis, vírgula, significando tal, qual ou igual. Então, houve aqui realmente uma supressão, uma elipse do termo. Essa aí, portanto, é verdadeira. A vírgula, ela pode identificar isso, a supressão de uma palavra que pode facilmente ser identificada, tá? 15ª questão. Do ponto de vista... Escutei. Você comeu a palavra, aí não tá lá, entendeu? Chegou, né, Ana? O importante é que chegou. Oxe, a meta foi atingida. Oxe. Do ponto de vista... Posso ir? Posso ir? Vamos lá. Do ponto de... Aí eu só fico imaginando o dia que Carlos decidir frequentar as aulas de redação. Ana. Isso é uma tragédia. Do ponto de vista sintático, as vírgulas que isolam a frase se o dano fosse físico são de emprego facultativo. Razão porque a correção do texto seria preservada caso se eliminassem ambas ou se apenas uma delas, seja a primeira, seja a segunda, fosse eliminada. Mas por que falso? Porque não pode tirar uma vírgula mesmo.
Porque tá falso porque tá muito complexa essa estrutura, né? Tá dando muita opção de tirar. Gente, tá de uma promiscuidade isso aqui. Ó, você já olha que tá errado, porque ou você tira as duas vírgulas ou você não tira nenhuma. Mas não é só isso, não. Eu acho que tem que deslocar. Deslocado, então vamos ver. Bom, primeiro eu quero que vocês entendam o que significa a palavra facultativo. O que significa a palavra facultativo? Bárbara, fale aí. Se você tirar ou não tirar, não perde sentido da frase. Não é o tanto faz, não. É retirar ou não retirar. O sentido é o mesmo. Porque, por exemplo, o sol que nos ilumina é enorme. Eu posso colocar vírgula aqui? As vírgulas aí são facultativas? Olha, aí vai mudar o sentido. Então, se vai mudar o sentido, significa dizer que não é facultativo. Porque facultativo é aquilo que eu posso ou não colocar sem alterar o sentido. Mas, Rosa, qual é a alteração do sentido? Quando eu coloco a vírgula, eu estou dizendo que existem outros sóis no meu contexto. Perdão. Se eu retiro a vírgula, eu estou dizendo que existem outros sóis, mas eu estou falando somente sobre aquele que nos ilumina. Com a vírgula, eu estou dizendo que é só esse sol. E é este sol que nos ilumina. É igualzinho às alunas de que gosto chegaram. Bom, 6 alunas. Eu estou com a turma com 6 alunas e eu estou dizendo que as alunas de que gosto chegaram. Eu não estou falando de todas, eu estou falando apenas de algumas. Quando eu não separo pela vírgula, eu estou dizendo que essa estrutura ela é essencial ao meu sentido. Ela restringe a minha ideia. Ela limita, ela escolhe alguns elementos entre outros elementos. Nada que é essencial pode ser separado por vírgula. Agora, se eu quiser falar de todas as alunas, tem motivo de restringir? Não. Então, eu vou apenas explicar que eu gosto das alunas. Então, sem a vírgula, esta construção é uma oração adjetiva restritiva, porque limita alguns em detrimento de um grupo. Com a vírgula, ela é explicativa. A vírgula, portanto, aí nesse caso não é facultativa, porque altera o meu sentido. Deu para entender direitinho? Belezinha? Posso ir? Diga. Pode colocar das quais aí? Pode. Aí, primeiro, né, a questão do facultativo, a questão de crase também com o facultativo, com a palavra facultativo é muito importante de você compreender. Mas sigamos aqui. As vírgulas que isolam esta construção. Não é essa construção? Ok. Quantas informações eu tenho nessa construção aqui? Só até o seria. Quantas informações eu tenho? Nós contamos as informações contando os verbos. Quantas informações?
Por quê? 3, por quê? Vocês podem destacar para mim só um. O quer dizer é uma locução, que é a informação que eu quero apresentar é somente o dizer. O fosse e o seria. Ok. Isso quer dizer que o quê? Não. Isso quer dizer que não. A retaliação também o seria. Mas a retaliação também o seria se ou caso o dano fosse físico. Então isso aqui não está me dando a condição, é uma condicional. É uma informação que me dá uma condição. Qual é a classe gramatical que estabelece para mim uma condição? É o advérbio. Mas essa estrutura, ela tem um verbo. Aí eu vou chamar de oração. Todo advérbio é uma estrutura dependente. Então eu vou chamar de subordinada. Vou ampliar um pouquinho aqui a nossa análise, tá? Para vocês entenderem questão de pontuação. A ordem natural, a que nós achamos que é a ordem preferencial das nossas informações, ela tem o sujeito, elemento sobre o qual se informa algo. Ela tem o predicado, que é justamente a nossa informação. E ela tem caso, vou colocar até de uma outra cor, porque não é obrigatório. Ela pode ter aqui uma circunstância, que é justamente o meu adjunto adverbial. Normalmente, quando eu tenho essa ordem preferencial, eu não tenho interrupções por vírgula. Porque eu tenho uma ordem direta, com o sujeito no lugar certo, o predicado no lugar certo, a circunstância no lugar certo. Vou colocar uma frase aqui bem simples para vocês entenderem. O aluno chegou ao curso. O aluno é o elemento sobre o qual eu informo algo. É justamente o sujeito. A informação sobre esse aluno é que ele chegou. Ele chegou a um lugar, uma circunstância. Eu, preferencialmente, não coloco vírgula. Em ordem direta, em ordem preferencial, a gente não coloca vírgula. Mas se eu pego este elemento aqui e coloco aqui, o aluno ao curso chegou. Eu também posso pegar esse elemento e colocar aqui. Ao curso, o aluno chegou. Então, tem uma estrutura deslocada. Quando a circunstância, ou seja, quando o meu advérbio está em uma posição deslocada, como é o que acontece aqui, não aconteceu aqui? A posição preferencial seria onde? Depois. Aqui no final. Obrigatoriamente, se eu encontro uma oração adverbial deslocada, ela deve ser isolada por vírgula. Vou colocar essa observação aqui, tá? Observação. Oração subordinada adverbial deslocada deve ser isolada por vírgula. Se ela estivesse no início, obviamente, se o dano fosse físico, teria somente uma vírgula. Como ela está intercalada aqui, ela está com 2 vírgulas. Só essa observação já nos faz identificar que essa estrutura está falsa. Olha isso aqui.
Do ponto de vista sintático, as vírgulas que isolam a frase se o dano fosse físico são de emprego facultativo. É obrigatório. Já elimina. Mesmo assim, no atrevimento, a gente continua a analisar. Razão por que a correção do texto seria preservada caso se eliminasse as duas. Eu posso eliminar as duas? Não, porque obrigatoriamente elas precisam ser isoladas. E aí ainda vem com a promiscuidade de dizer que pode gente, se eu... Repare o que vai acontecer. Se eu retirar isso aqui, significa dizer que o que está na vírgula aqui não é importante. Aí você retira o que está na vírgula e vê se tem sentido. Tem sentido? Não. Aí se você tirar isso aqui, vai ficar essa vírgula. Aí vai dizer que a informação terminou aqui. Que o que está na sequência não é importante. Tem sentido? Não. Mas isso aqui a gente consegue identificar. É uma questão de leitura. Leu o enunciado. Sabe que as adverbiais deslocadas precisam ser isoladas por vírgula. Já coloca isso aqui, ó. Nem termina de ler. A 15ª a gente já coloca como falsa. Uma pequena observação aí para minha ignorância, mas nós temos para aprender. A questão ali do se seria importante a gente visualizar ele ali, por causa dele sempre ter ele dá alguma... Ah, sim, porque esse se, ele é uma conjunção condicional. Porque a ideia toda é condicional. Mas ele só vai ser condicional porque está também com um subjuntivo aqui. Se ele estivesse com o indicativo, ele já não seria condicional. Mas nós vamos ver isso quando nós aprofundarmos a questão do se. 16ª questão, vocês marcaram qual? A substituição das formas verbais deixou, correspondia e passou por deixa, corresponde e passa, respectivamente, manteria a correção e a coerência do texto. Gente, isso é uma coisa que eu repito muito, né? Não é uma coisa que eu repito muito? Eu queria saber a diferença de coesão. Eu não falo isso, não, Ana. Eu falo, toma cuidado, porque uma coisa é o enunciado perguntar se mantém apenas correção. Outra coisa é o enunciado perguntar se mantém correção e sentido. Outra coisa é o texto perguntar se mantém correção e coerência. Olha, eu falo isso é errado. Eu falo direto isso aqui para vocês. Coerência. Não. Porque se fosse sentido, ia ser a mesma coisa. Coerência é lógica. É ligação entre as ideias. Coesão, não. Coesão textual é quando você visualiza o assunto no texto inteiro. É uma espécie de costura, tá? Palavras que estão ali se relacionando. Isso é coesão textual. Coerência textual é lógica. Pode não ser o mesmo sentido, mas pode ter lógica. É isso que ele está perguntando. Se ele perguntar se mantém sentido, mudei o tempo verbal, mudei sentido. Normalmente, tá? Porque às vezes vocês têm até tempos correlatos, que no contexto apresentam um sentido igual. Mas aqui ele está perguntando se vai manter a correção e a coerência. Aí a gente vem aqui, correção gramatical e a coerência textual, que é o sentido lógico para o texto. Não é o mesmo sentido, é um sentido lógico. E é para você ficar atento em relação a isso aqui, porque desde a primeira parte desta prova, eu acho que nós também comentamos, não foi? A gente comentou esse tipo de diferenciação de enunciado, porque eles gostam de trabalhar. Eles repetem muito, mantém correção em sentido, mantém só correção, mantém correção e coerência textual. São coisas distintas. A gente só internaliza a correção em sentido. Mas aqui ele está perguntando se mantém correção e coerência. Se mantém sentido lógico. Não é o mesmo sentido. É sentido lógico. Aí você tem na
justiça privada, o tipo de pena ou sanção deixa de ser uma surpresa para o seu destinatário e não mais corresponde a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse. Ao contrário, a punição do ofensor passa a sofrer os limites da extensão. Mantém coerência textual. E outra coisa, digo mais, porque eu já vi uma prova eu também só vi uma prova do CESP indicando que a substituição do pretérito perfeito pelo presente narrativo. Mas qual é o lance do presente narrativo? É só para a gente ir até 9 horas. Qual é o lance do presente narrativo? Quando você conta uma história para alguém, o momento mais importante da história, você coloca no presente. Menina estava na festa no São João, quando me chega, e ainda coloca um mi, né? Quando me chega um gato, isso você falando com a amiga, e me chama para dançar. Lá no passado você está contando para sua amiga no presente. Por quê? Porque isso vai criar uma sensação mais próxima. Em livro de história tem muito isso, tá? Se utiliza muito do presente narrativo para deixar o leitor mais próximo daquele momento. Pessoas, a segunda parte dessa prova do Superior Tribunal de Justiça finaliza agora, mas antes, Bárbara disse, peraí, eu tenho que responder para ela. Então, a coerência do texto é o sentido lógico. Sim. Tá? Então é verdadeiro. Sim. Lógica mudando. E essa correção do texto não tem nada a ver com correção gramatical. É correção gramatical. É correção gramatical. É correção gramatical. Quando ele fala sobre correção, é correção gramatical. Tá? Estou com uma dúvida aqui em relação à deixa, né? Deixa está concordando com o tipo de pena ou sanção. Aí ele pode ficar tanto da terceira pessoa no singular quanto no plural. O tipo de pena ou sanção. Deixa. Não, é terceira pessoa. É. Beijos, pessoal, agora é sério. Cíntia tá passando por aqui por baixo e eu tô me despedindo de vocês.